Mas então nós vamos ouvir agora o nosso companheiro Milton Temer. Bom, camaradas, eu quero antes de tudo saudar a todos que se mobilizaram a despeito do absoluto silêncio que a mídia resolveu estabelecer no anúncio da primeira participação no Rio de Janeiro da candidatura do pré-candidato a presidente da República, Plínio Arruda Sampaio. Isso para mim tem um significado. Quando a mídia conservadora, essa mídia que faz apologia e tenta criar a falsa dicotomia entre tucanos e PFL de um lado e o PT com o PMDB do outro, essa mídia, quando omite o nome do nosso candidato, é porque nós sabemos que o nosso candidato pode se transformar numa alternativa concreta e real para quebrar essa imagem de falsa dicotomia. Eu queria também dizer que, para além dessa saudação, saudar esses companheiros que particularmente foram citados aqui, estarão nessa batalha difícil, dizer que nós estamos vivendo um momento absolutamente complexo e duro. E considerando que seja o fator de convocação para essa reunião, que é o PSOL os desafios de 2010, eu quero entrar neles. Eu quero entrar neles dizendo que, especificamente, nós temos um problema muito sério para resolver, porque poucas vezes na história republicana o poder do grande capital teve a capacidade de encontrar um agente para operar seus interesses com a eficácia, lamentavelmente, de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse agente conseguiu estabelecer aquilo que a direita truculenta, com a sua perversidade e atrocidade históricas, nunca entenderam. E ele mesmo disse numa frase perversa. Ele disse uma vez que cuidar da pobreza no Brasil era barato. Sim, porque o que ele chamava de cuidar da pobreza no Brasil era fundamentalmente distribuir aquilo que sobrasse da grande partilha de riqueza que se instalava na mão de um punhado pequeno de pessoas. Um punhado pequeno de pessoas com quem ele subalternamente se relaciona e em nome de quem ele não cessa de fazer política. O agronegócio, os banqueiros e a elite exportadora. Foi fácil, foi muito fácil para ele fazer isso, porque diferentemente de Fernando Henrique Cardoso, o ex-sociólogo dos príncipes que se transformou em o ex-príncipe dos sociólogos que se transformou em sociólogo dos príncipes, ele vinha de uma tradição sindical na qual ele sabia quais eram as demandas imediatas para resolver, mas com a visão mais atrasada do sindicalismo. Aquela visão de brecar qualquer universalização da política e resolver as questões imediatas. E é nessa lógica que ele descobre, e esses são os últimos números que eu tenho na mão, que ele descobre, pelo menos foram os últimos números com os quais eu trabalhei, como era fácil estiolar, colocar absolutamente para escanteio toda aquela mobilização que nós havíamos feito durante 8 anos, pesados e duros, de oposição ao desmonte do Estado, ao desmonte da nação, que foi promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Ele viu como era fácil de mobilizar isso, atendendo a umas questões imediatas. E conseguiu fazer isso. Eu me lembro das contas de 2007. 2007 me chocou constatar, de repente, quando eu fazia a comparação dos números, que em 9 meses de operação, o lucro do segundo banco privado no Brasil, o lucro, não era o faturamento, o lucro do segundo banco privado no Brasil era exatamente igual àquilo que o governo Lula despendia para atender 11 milhões de famílias, ou seja, 44 milhões de brasileiros, durante todo o ano. Era o dado de 8 bilhões de reais que tinha naquela ocasião. Era o que tinha o Bolsa Família em 2007. E era o que tinha sido o lucro do segundo banco privado em 9 meses. Porque o primeiro tinha sido 500 mil reais a mais. Tinha sido 8 bilhões, 500 milhões a mais. 8 milhões e 500 milhões a mais. Que era o Itaú. O Itaú em primeiro e o Bradesco em segundo. E o que é trágico nessa histórica e simbólica? É que o Itaú representa a verdadeira essência da operação do sistema financeiro. Porque, diferentemente do Bradesco, que tem uma lógica da ética capitalista, o Bradesco, perto do Itaú, vira um banco social. Olha que coisa absurda. Porque o Bradesco investe
no crédito muito mais do que o Itaú. O Itaú faz seu lucro em cima de quê? Em cima dos títulos da dívida pública brasileira. Fundamentalmente aí. E ainda agora, mesmo depois da incorporação do Unibanco, tendo o chamado patrimônio líquido muito menor que o outro, ele sempre tem de trimestre a trimestre um lucro maior do que o outro. Então, esse quadro mostra bem por que Setúbal, o velho Setúbal, o dono, fundador do que mandava no Itaú, me lembro bem, dizia, já na eleição de 2006, para mim, tanto faz que elejam Alckmin ou Lula. Qualquer um dos dois, isso está escrito, eu tenho arquivado, qualquer um dos dois será um excelente presidente conservador. Lamentavelmente, isso ocorre. E nesse quadro, qual é a tragédia para nós? É que a tragédia para nós é que entre os dois presidentes conservadores, candidatos conservadores, um era explícito, escrachado, Opus Dei, que era o Alckmin. O outro não. O outro trazia a tradição da formação do movimento autêntico sindical das bases, contestando aquilo que era o grande pereguismo. Trazia no seu capital 2 décadas de um saudoso PT, que na década de 80 perdeu boa parte da década de 80 discutindo que se o processo da Revolução Brasileira seria pela ruptura ou pela reforma. Era um partido de esquerda transformador e que se propunha, como se propôs até a campanha de 89, em que Plínio de Arruda Sampaio ainda era encarregado de fazer o projeto de reforma agrária, que se propunha fazer uma transformação qualitativa do país. Mas nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu, e por não ter ocorrido e por ter sido traído, quem não lembra do primeiro ano, e eu vejo o Babá aqui na minha frente, foi um dos mais bravos combatentes, junto com a Heloísa, junto com a Luciana, junto com o João Fontes, no enfrentamento com a forma como a bancada do PT, paulatinamente, se entregou naquela luta. E eu me lembro que ainda bem estão conosco hoje dois que resistiram também, Chico e Ivan Valente, que não aceitaram que era o desmonte da Previdência proposto pelo governo Lula. E aí é bom a gente lembrar. No tempo em que o PT era oposição, e eu era deputado de oposição, conseguimos barrar Fernando Henrique Cardoso no trágico fator previdenciário, que era o que antecipava, criava problemas para quem de direito pudesse se antecipar ainda uma idade saudável e obrigá-lo a estender sua aposentadoria só para quando fosse velho. Enfrentamos e ganhamos no governo Fernando Henrique Cardoso para constatar que era no governo Lula que os grandes banqueiros conseguiram a vitória que não tinham conseguido lá atrás. E instalaram isso, que agora foi derrubado. Foi derrubado nessa semana, junto com o projeto aprovado que recupera um aumento de mínimo de dignidade para os aposentados que foi votado na Câmara e que certamente será aprovado no Senado. E vocês reparem, já está uma gritaria do governo exatamente igual à gritaria dos banqueiros e dos neoliberais mais radicais da década de 90. Qual é a gritaria? O Brasil não pode pagar esse aumento para os aposentados. Claro que não pode. Porque economia não é estatística. A diferença nossa para eles, nós militantes de esquerda para a militância de direita, é que a economia para nós não é ciência exata. A economia para nós é ciência política. E os dados que determinam o caminho da economia não são os dados das contas contábeis, e sim das decisões políticas em torno das prioridades sociais. Isso é o que nos marca. Então, evidentemente, nós temos clareza que com essa lógica deles não pode. Por que não pode? Porque 30% do orçamento da nossa República é destinado a fortalecer e enriquecer as burras do sistema financeiro privado por conta das despesas de uma dívida que nunca foi auditada, mas que não cessa de crescer em função da própria política do governo. E não me digam que a gente precisa aumentar as dívidas, aumentar a dívida pública, porque nós temos gastos sociais, como eles estão dizendo, porque nós temos seguridade social deficitária, como eles estão dizendo, que é mentira. A seguridade social não é deficitária, e nós não temos gastos sociais correspondentes ao que eles dizem. Enquanto nós despendemos em 2008 30% da nossa receita tributária para pagar juros e serviços da dívida, 4% foram destinados à saúde e 2% à educação.